Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Nós estamos já pela 7ª semana falando desse texto sobre as virtudes da vida cristã. Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é, vamos juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quando eu era criança e terminava a escola bíblica dominical, normalmente quando a gente chegava no templo, o pastor chamava à frente algumas crianças para dizer o que aprenderam na sala de aula. Daqui um dia eu vou lhe chamar à frente para citar o fruto do Espírito aqui de cota. Porque tem que fixar um negócio, um versículo que a gente está lendo há 7, 8, 9, 10 semanas, a gente tem que aprender. Vamos repetir o fruto do Espírito, vamos lá? Amor, alegria, paz, benignidade, fé, mansidão, temperança. Toma, quem errou foi o pastor. Vamos repetir: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora coloca assim a mão no peito e diz assim: Deus, opera isto em minha vida. Amém. Pode sentar, amados, por favor. Irmãos, já falamos aqui sobre o amor. Não é o amor emocional, é o amor sacrificial. Não é o amor sentimento, é o amor racional. É o amor que supera adversidades. Este não é o amor romântico. Este é o amor prático, é o amor cristão. Já falamos sobre alegria. E essa alegria do texto de Paulo é o contraponto do que nós ocidentais preconizamos como felicidade, porque a felicidade é terrena e temporal, a alegria é celeste e permanente. A felicidade é circunstancial e a alegria é supracircunstancial, porque ela é fruto do Espírito. Já falamos sobre a paz. E já falei que a paz não é ausência de guerra, não é ausência de conflito, não é ausência de problema, é segurança, prosperidade, equilíbrio. Já falamos sobre longanimidade, que é a característica daquele que tem o ânimo alongado, ou longo ânimo. É a característica da pessoa que é paciente. E nesse nível aqui não é a pessoa paciente no sentido de lerdo, desculpa o termo que eu vou usar, broco. Não, paciência aqui é calmaria, leveza, serenidade. Semana passada eu falei de benignidade, que é a característica daquele que em Cristo opera para o bem, trabalha para o bem. Não retribui o mal com o mal, mas o mal com o bem. Benignidade é a característica daquele que não analisa o mérito de quem vai receber o bem, apenas o faz porque isso nos assemelha a Cristo. Eu vou repetir o que eu disse semana passada: a vida cristã, tomada ao pé da letra, só é possível por uma operação do Espírito Santo em nós. Você está me entendendo? Diga amém. Não é resultado exclusivo do esforço humano, é fruto de uma operação do Espírito Santo. Por isso que a nossa oração tem que ser esta todo dia: Espírito Santo opera em mim, habita em mim,
conduz minha vida, assume o comando e Ele o fará. Hoje nós vamos falar um pouco sobre bondade, e bondade como fruto do Espírito. Bondade não como padrão elevado de conduta moral sob o esforço humano, mas bondade como resultado de uma ação do Espírito Santo em nosso caráter, que nos leva a produzir o que é bom e a fazer o que é bom. E eu fui provocado agora à tarde, enquanto lia e estudava um pouco sobre esse assunto, porque no final das contas eu acabei me perguntando qual é a diferença de benignidade para bondade. Paulo não usaria de uma redundância se ele colocou os dois atributos no mesmo texto. Não se trata da mesma coisa. Então, o que é benignidade e o que é bondade? Qual a diferença? E depois de algumas bisbilhotagens na raiz da palavra e pesquisando biblicamente, bondade é a benignidade em ação. Bondade é a benignidade em ação. Enquanto a benignidade é um sentimento interior, a bondade é um ato, é a exteriorização da benignidade. Vou traduzir. Uma pessoa pode fazer um ato aparentemente bom sem uma motivação benigna. Por exemplo, quem quer atrair uma vítima normalmente usa de um ato bom, mas o coração, o propósito não é benigno. Então, benignidade ou bondade é a benignidade em ação. É o ato que eu estou fazendo bom em favor de alguém, movido por um sentimento de bem, por um sentimento benigno. Ou seja, não é um ato de hipocrisia, de conveniência, nem de armação. O ato bom que eu estou colocando em exercício é movido por um coração que deseja o bem de quem vai recebê-lo. Você entendeu? Diga amém. Dá uma olhadinha na pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ele: você é bondoso? Nós precisamos entender, e aqui eu vou ser um pouco calvinista, a natureza humana, ou aliás, o homem é ruim por natureza. O homem é mau por natureza. Bondade não é resultado de dignidade humana, porque o homem é pecador, decaído e afastado de Deus. Vou dar um exemplo. Essa semana, no final de um culto, eu vi duas crianças brincando. Uma criança de 1 ano e a outra criança deve ter talvez 1 ano e meio. E uma das crianças se aproximou, a mais novinha se aproximou da maior para fazer um carinho. Eu pensei que ela ia bater, mas quando eu vi que ela ia bater, eu fiz assim: bater não, carinho. Aí ela foi e fez carinho. A outra criança colocou a mão na boca da primeira, como se fosse fazer carinho também, e cravou e puxou. O que leva aquela criança de 1 ano e meio a agredir a outra criança de 1 ano. Ou seja, a natureza humana sozinha não é uma natureza benigna e bondosa. É óbvio que nós vamos educar. Eu não estou usando agora, não estou censurando a criança, por favor. Nós temos princípios de educação e de civilidade e cuidados que vão formando no ser humano o perfil que nós desejamos. Mas se ele não for conduzido por um caminho de bondade, de benignidade, ele tem a mesma probabilidade de se tornar mau, porque a sua natureza sozinha é má. Daí o salmista dizer: eis que em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Alguém disse que é porque Davi era fruto de um relacionamento
extraconjugal de Jessé. Não há qualquer respaldo da tradição ou da Bíblia para isso. O que Davi está falando ali, de fato, é da natureza pecaminosa e decaída do homem. Então, benignidade e bondade não é resultado do meu esforço próprio, mas de uma ação do Espírito Santo que produz em mim uma característica da natureza de Deus. Tem alguém me ouvindo? Deus é bom. Vou repetir. Deus é, por natureza, bom. E Ele revela a sua bondade na criação. Lendo Gênesis primeiro, o irmão vai encontrar diversas vezes. E viu Deus que era bom. Deus revela a sua bondade para conosco na obra da salvação. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Ele está falando ali de salvação e do aperfeiçoamento da fé, pela operação do Espírito Santo que nos regenera. Você entendeu? Diga amém. A bondade de Deus é revelada na criação, é revelada na salvação e é revelada na sua vontade. Romanos 12:2, Paulo diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus é bom. Naum, o profeta Naum, no capítulo de número 1, versículo de número 7, declarou que o Senhor é bom e que nele habita toda a bondade. Diga comigo, o Senhor é bom. Diga comigo, em Deus está a fonte de toda a bondade. O Senhor é bom e serve de fortaleza no dia da angústia. Aqueles que o conhecem, nele confiam. Porque bondade é uma das características mais evidenciadas da natureza de Deus. Quando nós lemos Salmo de número 31, versículo de número 19, o salmista, escrevendo sobre esse assunto em questão, diz: quão grande é a tua bondade, quão grande é a tua bondade, que guardaste para aqueles que te temem, e operaste esta bondade para aqueles que em ti confiam. Salmo 23:6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Significa dizer que quando o Espírito Santo produz em mim bondade, ele está gerando em mim uma marca do caráter de Deus. Vou repetir: quando o Espírito Santo produz em nós bondade, ele está gerando em nossa vida uma marca do caráter de Deus. A raiz da palavra bondade literalmente significa ser como Deus. Uma pessoa bondosa lembra Deus, manifesta Deus, revela Deus. Você está entendendo? Coloca a mão assim no coração e fala comigo assim: Senhor, produz bondade em meu coração. Aí alguém vai olhar para mim, estou falando porque já me fizeram essa pergunta: pastor, e se eu pedir para Deus produzir bondade em mim e eu ficar besta? Não, Deus não vai produzir idiotice. Bondade aqui não é, vou usar um termo bem baiano, não é leseira. Bondade aqui é a disposição de revelar Deus com atos de amor.
Porque a bondade é o amor em ação. Ah, mas é muito simples dizer eu te amo. Bondade é a ausência de malignidade nos atos. A Bíblia diz assim: filhinhos, amemos não por palavras ou língua, mas por obras e em verdade. Quando o amor entra em ação, atos de bondade começam a se manifestar. Agora, como posso me tornar uma pessoa bondosa? Primeiro, revestindo-se de bondade. O que é revestir? A minha camisa me veste, o meu paletó me reveste. Eu sou uma pessoa boa, mas o fruto da bondade é permitir que Deus cubra essa pessoa boa, que eu aparentemente sou, com atributo da sua natureza, que me faz agir bondosamente, não apenas com quem é bom para comigo, mas também com quem não merece o meu ato de bondade. A Bíblia Sagrada diz em Colossenses capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo nos orienta e diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Interessante que na Bíblia a palavra suportar não é só o ato de tolerar. Suportar na Bíblia é dar suporte, oferecer amparo, oferecer sustentação. Se a nossa alma não for revestida em Deus de bondade, nós não conseguiremos praticá-la em momentos ruins. Porque fala sério, tem momentos que você está tão bonzinho que até você desconfia, sim ou não? Não, tem dia que eu estou assim tão, eu vou usar um termo, tão zen, que eu digo assim: será que Jesus vai me levar hoje? Eu já fiquei meio desconfiado. Mas isso são estados de humanidade. Você tem ciclos de bondade e depois você nasce, aquela natureza velha brota de novo e diz assim: ei, nem tanto, nem tão pouco. O fruto do Espírito não é um estado, é uma experiência de bondade. Você é convertido em alguém que age movido por uma bondade divina no dia a dia. Isso é revestimento de bondade. Você tem coragem de fazer essa oração comigo? Diz assim: Senhor, me reveste de bondade. É incrível que nós oramos, de modo particular nas pentecostais, oramos muito pedindo a Deus para termos revestimento de poder. Eu nunca vi alguém pregando sobre ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de bondade. Porque nós queremos o poder, mas a gente precisa entender que a bondade revela o poder de Deus. A bondade revela o caráter de Deus. Quando a bondade de Deus opera em nós, em função de socorrer o próximo, Deus está sendo revelado através da nossa vida. Como me tornar uma pessoa boa? Sendo revestido de bondade. Segundo, fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo.
nessa situação, como eu gostaria que agissem comigo? Então eu vou agir com o outro. Assim, eu estou me tornando uma pessoa bondosa. Lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12, o Senhor Jesus, concluindo o seu sermão da montanha e orientando os seus ouvintes, diz assim: tudo que quiserdes que os homens vos façam, façais vós também. Em Lucas 6:36, Lucas 6:36 a 38, o Senhor Jesus diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Olha o 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de volta. É interessante que esse versículo 38, normalmente se faz menção dele na hora de oferta. Dai e ser-vos-á dado. Mas aqui Jesus não está falando de oferta. Podemos aplicar, mas a mensagem literal e primária não é essa. Aqui Jesus está falando de relacionamento. Aquilo que você deseja receber, ofereça. Você quer misericórdia? Seja misericordioso. Você quer ser livre? Liberte. Você quer ser ajudado? Ajude. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, como eu posso me tornar uma pessoa bondosa? Oferecendo aquilo que eu gostaria de receber. Tem alguém aí? Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e fala com ele assim: cuida bem de mim. Agora diz para ele assim: você pode precisar de mim na viagem. De vez em quando você precisa de carona de alguém, sim ou não? De vez em quando você precisa que alguém te carregue nos ombros. De vez em quando você não consegue ajoelhar para orar e Deus levanta alguém para orar em teu lugar. Aqui acolá você não pode jejuar e Deus levanta alguém para jejuar por você. Aqui acolá você vai precisar de misericórdia e Deus levantará alguém com misericórdia em teu favor. Se você analisar a história de Jesus, vai perceber que para chegar no Gólgota, teve um Simão Cirineu que o ajudou a levar a cruz. Se Jesus precisou de um Simão para levar a cruz com ele, quem sou eu e você para pensar que não vamos precisar de ninguém? Amém? Então, para se tornar uma pessoa bondosa, ofereça aquilo que você gostaria que te dessem. E em terceiro lugar, dependa do Pai para alcançar resultados de bondade. Fica assim, ó: Deus me inspira, me inspira. Esses dias eu vi um banner, uma criança assim com a mão no rosto, fazia assim: Deus, eu não vou te pedir força, porque se o Senhor me der força eu mato, me dá paciência. Então de vez em quando você tem que dizer assim: Deus, me faz bondoso, opera bondade em mim. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz que o Pai Celestial responderá quando os seus filhos lhe clamarem de dia e de noite. Se a gente orasse por amor, por paz, por alegria, por benignidade, por longanimidade e por bondade, como a gente ora por dinheiro, casa própria, emprego, nós teríamos tudo isso que estamos pedindo a partir do momento que recebêssemos o caráter de Deus em nós, porque é um princípio: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas.
dura capacidade de sofrer o dano para não ofender a Deus ou ao próximo. Sofrer o dano para não ofender a Deus. De vez em quando eu digo isso. Esse dia eu fui procurado por uma pessoa com uma situação, numa dessas igrejas que eu ministrei, com um problema a ser resolvido, sob duas opções: ou eu entro numa ação judicial para uma briga interminável, ou eu levanto as duas mãos e me dou por rendido. Claro, depois de ouvir o contexto, depois de analisar todo o contexto que está em questão, eu perguntei para ela: vale a pena sacrificar a tua paz em função disso aqui? Você acredita que Deus é poderoso para te recompensar se você recuar consciente de que isso aqui vai poupar essa situação e essa situação, e por causa do teu ato de bondade, o próprio Deus pode te honrar nisto? Gênesis 26, Isaac podia ter brigado pelo poço que tomaram dele, o poço era dele. Ele não briga, ele vai embora para o deserto, chega lá, entulham o segundo poço, ele não briga de novo, era dele. Ele foi embora, tomaram outro poço, ele foi mais embora. Por que ele não brigou? Porque quem tem promessa não briga por causa de poço. Quem tem promessa sabe que cedo ou tarde, em algum momento, a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus está vendo e Ele vai entrar na questão para socorrer você nisto e vai te recompensar. Então, é preciso se perguntar: isso aqui vale a pena? Esta briga causa que dano? O ganho dessa briga é maior do que o dano que será causado? Só quem age com bondade pondera essas coisas. Por isso que de vez em quando eu digo para alguém: calma, põe o pé no chão, respira. A decisão que... Esses dias eu falei com alguém que estava decidido a tomar um caminho. Eu falei: você faz o seguinte, mantenha a sua decisão. Eu concordo, mas deixe para dar o primeiro passo amanhã. Hoje não. No outro dia o camarada me liga: pastor, pensando bem, acho que eu posso ir por aqui. Na condição que ele estava, se eu dissesse para ele, ele não concordaria. Então aguarda, a decisão é essa aí, vai lá. Mas não age hoje, deixa para amanhã. Há momentos que você tem que parar e deixar que o Espírito de Deus opere no teu coração a direção que Ele está querendo te dar. Aliás, eu vou fazer uma pergunta que não estava no meu planejamento, mas lá vai. Pergunta assim para o seu vizinho: você já consultou Deus sobre isto? Já perguntou para ele o que é que ele pensa? Vamos lá. Como eu revelo bondade? Zelo pela justiça, alinhando minha vontade à vontade de Deus, capacidade de sofrer o dano para não ofender a Deus ou ao meu semelhante. Eu revelo bondade quando eu manifesto disposição de perdoar. Eu não vou perdoar porque ele não merece. Olha para mim, perdão não é liberado porque quem te ofendeu merece. Perdão é liberado porque você precisa. Perdão não é o que você faz pelo outro, é o que você faz por você.
Alguém já disse que a mágoa é o único veneno que alguém engole querendo que o outro morra. E aliás, a origem da palavra mágoa é má água. Má água se refere à água de esgoto. Quando você guarda mágoa, você está acumulando água de esgoto nas tuas emoções. Má água. Provoca o vizinho, fala com ele assim: destampa o ralo. Então eu revelo bondade quando o meu coração se dispõe a perdoar. E às vezes perdoar dói mais do que a ferida. Às vezes perdoar dói mais do que a ferida. Quer ver um exemplo? A feridinha está lá, aquela casquinha. Você aprendeu até a fazer carinho na ferida. Quando ela coça, você fica passando o dedo assim. Chega, fica entretido. Tira a casca para você ver se não dói. Só que guardar essa ferida dentro de você, por mais aparentemente confortável que seja, você tem que lembrar que é ferida. Aplica o remédio. E remédio para mágoa é perdão. José revelou bondade quando ele poderia retribuir aos seus irmãos o mal recebido. E em Gênesis 45, olha a incrível capacidade emocional de José. Porque agora que ele é o governador do Egito, interessante que terça-feira passada eu citei ele também. Agora ele é governador do Egito, ele poderia dizer: vocês me pagam, esse bando de miséria. Mas o coração de José está tão tomado de bondade que ele diz assim: não vos entristeçais, não foram vocês que me mandaram para cá. Deus, que conhece os tempos e as estações, se antecipou e me enviou para cá para cuidar de vocês. O cara te vendeu como escravo e agora você compreende que Deus foi quem usou ele para te vender, para depois você cuidar dele. Isso é fruto de um coração bondoso. Só quem viveu essa operação do Espírito Santo pode chegar no patamar que José chegou. Se não for pedir muito, provoca o vizinho e fala com ele assim: você pode chegar. Agora diga comigo: Senhor, opera em mim bondade. Porque se ele não operar, a gente fica travado. Tem umas situaçõezinhas que a gente fica assim meio... Você me paga. Um dia eu vi um irmão assim nervoso falando assim: vingança é prato que se come frio. Eu vai. Terceiro lugar, quais são os benefícios de demonstrar bondade? Quais são os benefícios de demonstrar bondade? Primeiro, quem é bondoso faz bem a si mesmo. Diga comigo: o bondoso faz bem a si mesmo. Agora converse com você, diga seu nome aí, diga assim: Josué, Odília, Antônio, Josefa, diga seu nome, seja bondoso. Provérbios capítulo de número 11, versículo de número 17, o sábio Salomão diz assim: o homem bom faz bem para a sua própria alma, mas o homem cruel prejudica a sua saúde. O homem bondoso faz bem para si mesmo, mas o cruel prejudica a sua própria saúde.
Então, quando você é bondoso, querido, antes de beneficiar o outro, você está sendo beneficiado pelo ato de bondade, porque bondade cura. Mágoa, reserva, ressentimento, raiva, malignidade, crueldade gera gastrite, azia, enxaqueca, paralisia. Bondade te dá leveza, você está fazendo bem para si mesmo. Então esse é o primeiro benefício da bondade. Segundo benefício da bondade, ternura e leveza. Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz assim: há alguns que falam como uma espada penetrante, mas a língua dos bons é saúde. Efésios 4:32, Paulo orienta a igreja em Éfeso, e na sua orientação ele diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, bondosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou a vós. É uma dádiva quando uma igreja é tomada de bondade, quando uma casa é tomada de bondade, quando uma família é tomada de bondade, quando o ambiente de trabalho é tomado de bondade, quando nós temos disposição de agir bondosamente uns com os outros e não ficar maquinando contra o outro, armando, pensando, planejando contra o outro. Atos de bondade nos capacitam a perdoar uns aos outros, como Cristo também nos perdoou. Amém? Benefícios de demonstrar bondade: me torna parecido com Deus. A bondade me torna parecido com Deus. Eu disse no início que bondade é uma das características mais evidentes do caráter de Deus. Quando o Senhor nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. O pecado deturpou isto. Mas quando Ele nos resgata em Cristo, Ele planeja que a sua imagem seja restaurada em nós. Aí Paulo orienta a igreja de Éfeso no capítulo 5, versículo 1, e diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Agora, abre um parêntese. E se você está anotando, faça essa observação. Paulo escreve aos coríntios e diz assim: sede meus imitadores. Mas aos irmãos de Éfeso ele diz: sede imitadores de Deus. Por que aos coríntios Paulo diz: sede meus imitadores? E aos Efésios ele diz: sede imitadores de Deus. Aqui está falando de maturidade espiritual. Tem gente que ainda está longe de Deus, então precisa de referenciais humanos para imitar. Mas tem alguns que já chegaram num nível de maturidade espiritual, que ele não precisa mais firmar a sua fé em referenciais humanos. Já está firmada naquele que é a fonte de toda a graça, e Deus é a sua fonte de inspiração e de imitação. Então, aconteça o que acontecer, Deus é o alvo da minha fé. Aleluia. Então, qual é o benefício de demonstrar bondade? Ela me torna parecido com Deus. Qual é a melhor forma de revelar Deus ao mundo? Com o fruto do Espírito. Eu estou convencido, irmãos, de que Jesus não tinha a pretensão de fundar ou fazer do cristianismo um movimento religioso.
propósito de Deus é que cristianismo fosse um estilo de vida, cultura cristã. Que eu simplesmente revelasse Cristo no meu estilo de vida, no meu jeito de ser. Para as pessoas me encontrarem na rua, no avião, no aeroporto, no colégio, na faculdade, e perceber pelo meu padrão de vida que aquele é um cristão, aquela é uma pessoa cristã. Então, de que forma eu posso fazer isso? Comece produzindo, ou comece permitindo que o Espírito Santo produza fruto em nós, porque isso revelará Deus ao mundo. Nós queremos revelar Deus ao mundo com atos mirabolantes, e Deus olha para nós e diz assim: é simples, manifeste amor, manifeste alegria, manifeste paz, manifeste benignidade, manifeste longanimidade. Faça o mundo ver a minha presença na sua vida pelo fruto. Isto revelará Deus através de nós. Bondade. Tem mais 2 itens para falar, mas eu acho que vai passar do horário. Então eu vou deixar para continuar na próxima terça, falando sobre bondade, porque eu quero falar sobre o mal que não devemos fazer e os atos de bondade que devemos produzir. E eu sei que 10 minutos não serão suficientes, porque não adianta eu atropelar. Eu preciso compreender, e acredite, à medida que eu me preparo para ministrar para o teu coração, o Senhor ministra no meu, e Ele vai gerando em mim algumas coisas que de repente eu não tinha percebido ainda. E à medida que a palavra vai sendo ministrada ao teu coração, se você compreendê-la, porque a compreensão da palavra, a palavra que gera resultado, não é aquela que eu compreendo apenas intelectualmente. Eu preciso compreendê-la espiritualmente, porque intelectualmente ela vira conceito, vira filosofia, mas não vira ortopraxia, não vira prática. É quando a palavra é entranhada em minha alma que ela começa a produzir resultados. Alguém me disse outro dia que informação sem prática é apenas informação, se torna conhecimento quando eu coloco a informação em exercício. Informação em exercício é conhecimento. Quando esse conhecimento se torna cultura, estilo de vida, se tornou entendimento. E à medida que a minha vida vai sendo levada nesta trilha de Deus, o entendimento se torna sabedoria. E eu oro para que o Espírito Santo produza em nós virtudes de Deus, para que o Espírito Santo gere em nós esse sentimento de bondade, que nos leve a fazer o que é bom, movido por um sentimento benigno. Porque eu disse no início, alguém pode fazer algo aparentemente bom, com uma motivação não benigna. Mas o plano de Deus é que nossos atos de bondade sejam movidos por um coração que foi tocado por Deus com benignidade. E isto gera transformação. E acredite, é isso que toca o mundo. É isso que atrai o mundo a Cristo. É a revelação de Deus através da nossa vida, do nosso fruto, do nosso viver diário. Fica de pé, por favor, se você puder. Eu quero orar com você. E quero que o irmão ore com a pessoa que está próxima a você. Ainda que você não a conheça, não tenha proximidade, não precisa tocar nela se for o caso, mas ore com ela e ore por ela. Pergunte o nome dessa pessoa se você não souber. Na próxima terça eu vou continuar falando de bondade, e eu quero falar sobre o mal que não devemos fazer e o bem que devemos fazer. Porque isto é ato de bondade.
E a minha oração é que o Espírito Santo inunde o mais íntimo do nosso coração e comece a produzir algumas mudanças em nós que não podem ser intelectuais. Tem que ser mudança de natureza. Nós precisamos disso. De repente você veio para o culto hoje à noite com o coração carregado e está precisando de um milagre de Deus em sua alma, porque esse é o momento que Deus está tratando com a nossa intimidade, com o nosso ser, com o nosso íntimo. Aleluia. Pai, a tua palavra é mel, a tua palavra é bússola, a tua palavra é martelo que esmiuça a penha, a tua palavra é fogo, a tua palavra é escudo, a tua palavra, Senhor, é semente, e ela está sendo pregada, e nós precisamos que esta palavra seja aplicada em nosso coração, Senhor, em nossa mente. Eu peço agora que a tua palavra comece a gerar vida no interior dos teus filhos, das tuas filhas. Toda semente daninha que o inimigo lançou durante a noite na lavoura, destrói, queima, faz brotar a tua palavra no coração do teu servo e da tua serva, faz brotar, e nos leva, Senhor, numa trilha de amor, nos leva, Senhor, no caminho da alegria e no caminho da paz. Leva-nos, Senhor, à experiência da longanimidade e da benignidade, e que o nosso coração, que pela natureza pecaminosa e decaída é um coração mau por natureza, seja contagiado com a bondade do Senhor e sejamos tomados por entranhas de misericórdia, de benignidade e de bondade. E eu quero pedir, Senhor, sobre a tua igreja um sinal desta operação, que esta igreja comece a viver algo extraordinário, novo, de mudança, na empresa e em casa, na academia, na escola, na faculdade, na rua, no trânsito. O mundo começará a ver que algo diferente está sendo produzido em nós por uma operação do Espírito Santo. Senhor, eu te clamo, Senhor, eu te peço, Senhor, nós pedimos juntos, produza em nós bondade, produza em nós bondade, como fruto do Espírito.